Agora são 2 horas, começamos o 3º episódio do FootByte, o podcast do Núcleo de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Futebol. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, coordenador do FootByte. Nesse semestre, temos uma parceria muito especial com o podcast Gol de Tecnologia. No comando deste ataque está o aluno do curso de jornalismo integral da Facom, Vitor Alac. Essa iniciativa é direcionada ao trabalho de conclusão de curso do acadêmico que se interessa pela pesquisa e pela prática nessa área. Boa tarde, Vitor. É muito bom tocar essa bola com você nessa união entre o FootByte e o Gol de Tecnologia. Ricardo, é um prazer muito grande estar aqui para conversar com você, com o super repórter Ricardo Wagner, para a gente conversar sobre a tecnologia no futebol, o esporte local, entre outros assuntos relacionados ao futebol. Muito bem. Nessa quinta-feira, dia 4 de abril de 2024, temos um convidado, como você já bem anunciou aí, um profissional da imprensa esportiva de Juiz de Fora e região, que certamente tem muitas histórias para contar e vai contribuir muito aqui com a gente também sobre as suas percepções de como a tecnologia tem modificado o que chamamos de arquiteturas das experiências, dos olhares e das decisões dos jornalistas esportivos que cobrem o futebol, hoje denominado por nós aqui como FootByte, Ricardo. Aqui no estúdio da Rádio Facom, o nosso apito inicial ilustra para os nossos convidados que a intenção do nome FootByte é demarcar uma época na qual os bytes da bola e as tecnologias dos meios de comunicação interferem e alteram profundamente a dinâmica do jogo e de todos os personagens que o compõem. O nosso tema de hoje, rádio esportivo, olhares, experiências e decisões do analógico ao digital. Conversar com jornalistas esportivos é fundamental para compreendermos como as suas arquiteturas foram sendo modificadas ao longo dos anos de profissão com a digitalização dos meios de comunicação. O convidado de hoje é Ricardo Wagner, com quem tive a satisfação de começar a minha trajetória como repórter da equipe dos campeões da bola da Rádio Solar. Ricardo, que completa já 8, daqui a pouquinho, 36 anos de rádio esportivo, né, Ricardo? Em sua grande parte, tenha certeza que você foi também um grande professor para mim. Antes de tocar essa bola para você, vamos relembrar alguns momentos da sua trajetória. Muito obrigado pela sua presença, Ricardo. Conta pra gente, então, um pouco como começou essa história desses longos e bonitos 36 anos. Grande abraço, uma ótima tarde para vocês. Iniciativa marcante, brilhante. Meu abraço carinhoso ao Vitor, que está trilhando o nosso rádio esportivo, a crônica esportiva, o jornalismo esportivo na era digital, que é bem diferente de 36, de 40, de 50, de 100 anos atrás, mas sem dúvida a gente pode falar muito sobre o rádio. Primeiro que é a minha maior paixão e uma gratidão muito longa pelos próprios companheiros, todos que a gente trabalhou, acrescentaram e somaram também. A gente aprende e ensina, a gente aprende com os alunos, com os estagiários, com os recém-formados, com os que chegaram, como também eu pude aprender com os grandes talentos da época, como o professor Márcio Guerra, que me deu oportunidade, o Ivan Elias, Paulo César, Mário Helênio, Ivan Costa, Dirceu Costa Ferreira, Nelson Júnior, Rogério Correia, enfim, então a gente... Se for catalogar Wilson Amin, se a gente for catalogar, são muitos, e não só da nossa própria emissora, como também das outras emissoras da cidade e do Brasil. E eu tenho uma história muito interessante, porque eu sempre fui maluco por rádio e por eletrônica. E sou de um tempo que o Vitor talvez nunca tenha ouvido falar, mas o avô dele sim, do rádio a válvula, que eu gostava do rádio a válvula. Que antigamente nós tínhamos um espectro bem maior da transmissão esportiva e do rádio de forma geral, que eram os canais de onda curta, onda tropical e ondas médias. Depois ficou só o AM e o FM. Sim.
E as grandes e longas transmissões só era possível você acompanhar via onda curta. Então tinham inicialmente aqueles rádios a válvula, depois os tradicionais rádios que carinhosamente ainda guardam, que é o Transglobo, que é o motorrádio, que os familiares nossos tiveram e acompanhavam os programas do dia a dia, os programas de utilidade pública, os programas de entretenimento do rádio. E aquele você tinha que esticar um fio em cima da casa, que era antena. E o rádio onda curta, ele tinha um negócio interessante, que a gente pegava a Rádio Moscou, a Rádio França Internacional, Rádio das Antilhas Holandesas, que tinham transmissões em português nos horários, era madrugada lá, e aqui no Brasil você acompanhava os programas em língua portuguesa. E nós tínhamos as transmissões esportivas também das várias rádios do Brasil, por exemplo, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre tinha onda curta, a Itatiaia e a Inconfidência, que às vezes não pegava no sinal direto, a gente pegava mais facilmente as rádios do Rio, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional, as rádios do Rio. Mas as de longa distância, a gente tinha que utilizar esse recurso da onda curta. E tinha um problema sério, que hoje não tem com o digital. Que o digital é 0 e 1. No nosso tempo não, era o analógico, o som sumia. Inclusive quem fazia plantão esportivo, quando eu comecei também fazendo o Super Bate-Bola com a equipe do Márcio Guerra, com os campeões da bola, ainda era na rua Santo Antônio, e a gente tinha um radinho cinza que fazia rádio escuta do programa esportivo da Rádio Nacional, que era no Mundo da Bola, de 5 da tarde até às 6, o Super Bate-Bola entrava às 6 horas. Então, cada um, o Ricardo vai fazer Vasco Vasco e América, o Ricardo Bedendo vai fazer Botafogo e Bangu. Então a gente ficava vendo, quando era a notícia mais importante, o som ia. A gente fala que é o desvanecimento do som, então o som ia sumir. Então foram essas histórias, e eu gostava de eletrônica. Primeiro a gente gostava de futebol. Desde que eu cresci por aqui, desde meus tempos de academia de comércio, era futebol, era futsal, era esporte o dia inteiro. CTU, me lembro do professor Jorge Bug, e depois fui até treinador. Foi um professor também. Eu jogava no campão do CTU, perto do antigo RU, né, lá em cima. Então a gente tinha Estudei lá também, o Jorge foi meu professor. Pois é, também. O professor Schubert e o Jorge Bug, a gente gostava era de futebol. Não gostava, era o dia inteiro futebol. Sim, o Jorge, até pouco tempo atrás, na aula dele era só futebol. Só futebol. Não tinha outro esporte não, era só futebol. E jogo de botão. Então tinha campeonato de botão, tinha os times do Campeonato Brasileiro, tinha botão de galalite, tinha botão de massa, tinha botão de contelado, e a gente já começava aquela história que a gente ouvia, Rádio Globo na época, Valdir Amaral e Jorge Cury. Quem não ouviu Valdir Amaral, Jorge Cury, da nossa época, né? Do Alcei Camargo, da Rádio Tupi, que a B3 tinha antigamente era conexão, fazia cadeia com a Rádio Tupi, então a gente acabava ouvindo aqui a Rádio Tupi, e os narradores locais também. Então a gente começa a brincar, a narrar. Aí eu gostava tanto que eu montava a rádio pirata. Quando começou a surgir o FM, eu comecei a fazer uns transmissorzinhos, botava a antena em cima da minha casa lá no Nossa Senhora Aparecida, e até no Bairu pegava. Do Alto Grajaú até no Bairu, todo mundo pegava a minha rádio lá, a pirata, lá tocava música, eu fazia discoteca, no disco de vinil ainda. Isso eu não sabia. Fazia discoteca, tinha fita, então aí que eu já tinha esse conhecimento aí da comunicação. E houve uma época em que meu pai, que era professor de ciências contábeis, ciências sociais, ele foi produtor de um programa na B3, do Anuar de Salles, que era um programa que tinha cedo na parte da manhã, de 9 até as 11h30, até as 11, depois tinha o programa da Helena Bittencourt e o Mário Helênio. E eu comecei a frequentar a rádio, então eu comecei a ver essas pessoas que depois eu vinha trabalhar junto. O Ivan Costa apresentando as primeiras do dia, que era um dos maiores jornais nossos aqui da cidade do rádio. Os primeiros do dia. Eu lembro de um programa de rádio que era no final da tarde, que quando meu pai estava me buscando no colégio, ele estava estourando, era um programa local sobre futebol também, acho que na Rádio Globo. Quando você dava as principais notícias do Tupi. Mas isso já foi mais recente, né? Nós estamos indo lá a fundo, lá que era o Super Bate-Bola, que era o tradicional programa apresentado pelos campeões da bola. Leopoldo Siqueira, o Beto Vidal, Márcio, e uma geração aí, o Tony Martins, né? Muitos que já até passaram. Então, assim, para começar foi isso. Aí depois, a hora que entrou na rádio, aí eu fiquei igual pinto no lixo. Sim. Eu também gosto muito de rádio, muito mesmo. Era até uma área que eu pensei em trabalhar junto com o Ricardo, e ele me orientou aí para esse lado da tecnologia no futebol, passando também pela rádio, que é uma área que eu gosto bastante.
E eu queria conversar contigo que você começou na imprensa esportiva com os meios analógicos de comunicação, em especial nas coberturas de futebol. Como era informar quando os recursos eram mais escassos? E quando não tinha vários replays, não tinha Zoom, o Tiratema era o Tiratema da Globo, que agora a gente ficou sabendo que não era tão correto como a gente pensava. Como era informar nessa época, sem ter tanto replay? Porque hoje em dia tem vários replays, você vê jogar de um ângulo, vê por cima, vê por baixo, vê no detalhe, vê em câmera lenta. E ainda não vê nada. Como era naquela época, só tinha às vezes o ângulo da imagem e não era uma imagem tão clara como hoje. Pois é, era delicioso, acho que o melhor período, porque era mais lúdico, não é? E os seus olhos eram os olhos dos ouvintes, eram os olhos dos telespectadores, eram os olhos dos leitores, porque você transmitia isso, e principalmente a gente, na área esportiva, o repórter de campo, ele tem uma função extraordinária, porque ele vai dar suporte ao narrador, ao comentarista, mas principalmente ao narrador, que ele está preocupado com a narração de um jogo, às vezes focado no lance, e você tem, às vezes, um campo aberto para o estádio. Enquanto está acontecendo o lance, que você está vendo que o pau está comendo, está dando tiro, a polícia está metendo a ripa nos outros lá, tá, bomba de gás. Sim. Como, por exemplo, eu fiz a final, eu, Ivan Elias, Paulo César, do Flamengo e Botafogo no Maracanã, que a hora que eu subi o vestiário do Flamengo, presentes as torcidas Falange, Rubro-Negra, Raça, o pessoal começa a despencar. Eu fui narrei ao vivo, lamentavelmente, aquela tragédia. Teve até mortes, inclusive. Teve mortes naquele dia. Então, os nossos olhos são fundamentais para isso. Talvez a maior tragédia do Maracanã tenha sido essa. essa. Das maiores, sem dúvida. Aquela grade ter cedido ali foi uma das grandiosas. Então, os nossos olhos, eles são fundamentais. E é por isso que eu falo para os alunos, para todos que me chamam, que tem dois detalhes muito importantes. O jornalista, o cronista, em qualquer área, é saber utilizar os equipamentos e saber conviver e aprender com as mídias. Não adianta você ter um bom microfone e não saber utilizar. Sim. Não adianta você ir para um hotel fazer uma gravação, não ter pilha no gravador, como eu já fiz. O Márcio Guilherme me deu o gravador, você vai lá no hotel, você vai entrevistar o treinador do Rio Branco de Andradas, estava no César Palace, na Getúlio Vargas. Isso era 5 horas. A rádio era na Santo Antônio, eu tinha que chegar para o programa. Fui lá, entrevistei, muito obrigado, me atendeu muito bem. Era o Zé Duarte, aquele famoso Zé Duarte, que depois foi treinador do União São João de Araras, da Seleção Brasileira Feminina, me deu entrevista, Quando eu cheguei na rádio, não tinha pilha no gravador. Eu apertei para gravar, não olhei na ele. Então tem que saber. Não tinha celular para gravar na época. E muitas vezes você só tem uma única oportunidade. Como é que eu ia voltar? Já era assim, estava chegando em cima do programa lá, era só entregar o Josemar para ele copiar, ou às vezes a gente soltava do gravador no microfone. E aí? Como é que tá? Então o conhecimento do material é fundamental. E tem um detalhe muito curioso, que eu sempre também gostei. O pessoal me chama, o Ivan Costa, que inventou essa história de super repórter, porque eu sempre mexi na área de telecomunicações, eu sempre fiz gambiarra. Não dá para transmitir, eu arrumava um jeito para transmitir, eu subi em poste, eu aprendi muito com o Josemar, com o Peninha, com o Maurício Marangon, com os técnicos da rádio, e eu já mexia com a eletrônica. Então, eu mexia em caixa de telefone, o cara da companhia de telefone... Eu gosto desse logo, Super Repórter Ricardo Wagner. O cara, esse aí começou, foi um dia nós fomos transmitir um jogo lá em Caio Martins, em Niterói, Botafogo e Santos. E a gente tinha umas bancadinhas lá no Caio Martins, umas mesinhas. Era bem acanhado também, né? Muito. Sabe essas mesinhas de escritório? Achei que era aquelas de plástico mesmo. Tinha umas 4, 5, não, essa é mais que as mesas velhas, sabe? Que sobra do escritório, joga a lascada de um lado. Aí ficamos, Ivan Costa e eu, a Rádio Globo São Paulo com Vanderlei Ribeiro, a Rádio Bandeirantes com o Disseu Maravilha e mais uma turma lá. O que aconteceu? Ninguém conseguia transmitir. Chegamos lá, não tinha linha para transmissão do jogo, que a gente comprava linha de transmissão antigamente, eram linha, a gente falava que a 4 fios, era como se fosse 2 telefones, um para ir e um para voltar. Em uma a gente transmitia, a gente colocava o nosso equipamento, o microfone e mandava o som para Juiz de Fora, que ia da Telerge até Embratel, da Embratel Rio até Embratel Juiz de Fora, da Embratel Rio para Telemig Juiz de Fora, da Telemig Juiz de Fora para o nosso estúdio. Era tudo fio, tudo emendado. Só o percurso Rio Juiz de Fora que era via multiplex, que era via transmissão. E aí não tinha.
Como é que transmitia? Aí eu falei, não, Ivan, nós vamos transmitir. Eu fui na caixa lá da Telege, achei uma linha de telefone público, identifiquei, ligamos, pedimos para a rádio ligamos a cobrar para a rádio, fiz uma gambiarra, eu tirava, antigamente era cápsula de telefone, que esse telefone tinha na casa da sua avó, tudo mais lá, que esse telefone pesadão, eu tirava a cápsula, engatava o fio de transmissão ali, o fonezinho, a gente fazia de escuta, nós transmitimos, a Rádio Globo São Paulo não transmitiu, a Bandeirantes não transmitiu. Aí o Vanderlei Ribeiro falou, esse moleque é um super repórter mesmo, hein? Faz de tudo, hein? Aí pegou o negócio aí. Não, mas foi mesmo. Não era fácil conseguir transmitir esse jogo, não. Isso foi mais recente já, não foi? Porque o Caio Martins, pelo que eu me lembro... Isso foi na década de 90, né? 80, 90, década de 90. Eu entrei em 88, foi lá para 90 e poucos, quase entre 90 e 2000. Teve um ano que eu fiz 86 transmissões do Rio. A gente já sabia onde tinha buraco na estrada, as culpas chegaram no Maracanã, Caio Martins... Só no Rio? Niterói, porque teve uma época que nós tínhamos jogos do Brasileiro e Carioca, tinha Mineiro, era tudo junto. E o Brasileiro tinha jogo na quarta, quinta, sábado e domingo. E foi um período em que o Ivan Elias estava fazendo um projeto de conclusão, depois pegou também um problema dentário, e o outro não podia, e eu tinha disponibilidade, então eu ia quarta, eu ia quinta, eu ia sábado, eu ia domingo. Tinha Caio Martins, até o Maracanã, tinha Caio Martins, tinha Ítalo Delcima, Bangu, Campo do América, Olaria, Madureira, Laranjeiras, que na época a gente transmitia jogo do campo do Fluminense, e rodava aquilo tudo lá. Mas era bacana a questão dos equipamentos. E só para poder concluir, aconteceu comigo um lance muito interessante, que você falou dos vários replays e tudo mais. Mesmo hoje, com tudo que tem, a nossa imagem, a nossa visão ela é diferente. Aconteceu um lance num jogo do Botafogo e Guarani de Campinas. Também foi até lá em Niterói também, Botafogo e Guarani de Campinas. Eu estava atrás do gol à esquerda, porque muitas vezes a gente trabalhava sozinho, era só um repórter. Então você escolhia um lado, como a cabine ficava mais para o lado direito, o narrador cobria, conseguia ver mais o lado de cá, e eu fiquei para o lado de cá. Aconteceu um lance na minha frente. Eu era muito amigo do Márcio Rezende Freitas, que na época era árbitro FIFA. E eu tenho curso de arbitragem, por isso que eu falei assim, é importante que você tem que saber arbitragem, você tem que saber legislação esportiva, você tem que saber tudo que envolve o que você vai fazer para você ser um repórter diferenciado, você ser um jornalista diferenciado, correr atrás dos outros, se qualificar. E eu já tinha curso de arbitragem, eu era inclusive, fui observador da Conmebol, alguns jogos até de Libertadores que a gente fazia, eu fazia relatório, via o Osmar Camilo, o seu Emílio Marques de Mesquita, o Armando Marques, naquela época eu fiz pré-temporada com eles lá na Grande Comaria em Teresópolis, e aconteceu um lance estranho. Pênalti. A imprensa caiu de pau no Márcio Rezende, que foi a favor do Guarani, a imprensa de São Paulo, né? Acabou com coisa lá. Eu, na minha frente, eu vi o lance, que a gente ficava, o Ricardo sabe disso, a gente fica atrás do gol, tem a linha de fundo e a pequena área ali, então você está a 3, 4 metros do lance, cara, não tem como você ver. E para mim foi claramente, não foi nada. A hora que você pegava a imagem, quando eu cheguei em casa, foi ver as imagens, que eu tinha um Fantástico, depois passava o replay na Globo News, né, já tinha esse negócio de Globo News, de madrugada lá, pênalti, claro. Olha como é que é, a imagem trai. A imagem trai, o ângulo que a imagem mostra, a forma como ela mostra, é diferente da nossa imagem. Você vê uma disputa de bola entre vocês dois aqui. Quem está lá tem uma visão, quem está lá tem outra, e quem está lá tem outra visão. Sim. O ângulo faz muita diferença. O ângulo faz muita diferença, que é o caso do bandeirinha, né, do árbitro assistente, que a gente fala que é o erro visual. Um metro para cá, 2 passos para lá para cá, você tem um erro visual. Sim. Se o bandeirinha não estiver na linha, é muito difícil para ele ver se tem impedimento ou não. E mesmo na linha, aquele negócio que o corpo é questão de microsegundo. Né? No microsegundo eu estou à frente, no outro eu já não estou mais, no outro eu não estou mais. Então é uma coisa muito difícil. É um detalhe do futebol, que eu acho que é até criminoso, tudo o pessoal quer jogar a culpa na arbitragem. O mesmo erro que tem na arbitragem é o mesmo erro que o zagueiro leva um drible, sim, que comete um pênalti. O cara comete um pênalti, alguém vai bater no jogador? Agora o ápice, ele não marca um pênalti, todo mundo voa em cima dele, quer bater no cara. Não tem personagem na história do futebol que tem a mãe tão xingada como o juiz. Né? Como o juiz. O goleiro franga. O torcedor fica até pau da vida lá, mas não dá.
E do árbitro ninguém Agora, gosta. se o árbitro, o cara quer bater no cara. Então, os erros são pertinentes uma ao profissão espetáculo ingrata. de futebol. Só que a dimensão que eles dão, principalmente para justificar erros, ou para justificar para a torcida, patrocinador, não, a culpa é sempre do árbitro, é mais fácil, né? Sim. Não, Chico pode coitado. E o árbitro ninguém defende também. Ninguém defende. Sim. Então, Ricardo, você é um exemplo da imprensa esportiva, como a gente precisa estar sempre se atualizando. Hoje, com todo o aparato tecnológico como VAR, chip na bola, câmera superpotente de televisão, o que mudou nas arquiteturas do Ricardo Wagner? No seu jeito de ver as coisas, de olhar, de informar, o que está diferente? Ele falou assim, para mim ainda o que vale é eu ver. A minha visão é acima de tudo. Se eu não ver e tiver dúvidas, eu vou consultar. Então a gente consulta o que é que você tem de equipamentos. É claro que quanto maior a competição, ou numa Copa do Mundo, você chega a ter 25, 30 câmeras. Câmera de cima, do lado, de baixo. Né? Como agora, não sei se vocês acompanharam, até ontem no Jornal Nacional, a TV 3.0. Que você agora interage diretamente com a TV, você vota, participa de enquete, você vê por todos os ângulos que você quer ver, enfim. Né? Você escolhe o ângulo. Você escolhe, você tira a dúvida, você vê o gol, revê. Durante o mesmo jogo, vai estar lá o gol que já saiu, você vai ver um montão de vezes. Então, essa evolução é muito grande. Eu tenho algumas restrições a quem faz, a quem opera. Então, o instrumento ele é fantástico, como a gente tem uma lâmina, que é um instrumento fantástico para uma cirurgia, mas é para matar os outros também com a lâmina. Você pode usar para o bem, pode usar para o mal. Então, a tecnologia hoje, infelizmente, como tudo é business, como tudo é negócio, e onde tem poder e dinheiro, infelizmente, no mundo de hoje, tudo pode acontecer. A gente tem que duvidar de alguns... Já viu quantas linhas que a gente já viu do Flamengo que ela fazia até curva na barriga do jogador para botar o cara em condições. Tem muito polêmico realmente. O mais sofrido quem que é? O Vasco. Com certeza. O Globoesporte.com fez lá. Quem que é o time mais prejudicado pelo VAR? O VAR do Vasco é o contrário. Eles puxam a linha para prejudicar. O do Flamengo cortou na barriga, funciona, né? Às vezes não dá para fazer a linha por causa do sol. Então, assim, né, é muito complicado. Você vê, hoje nós temos, o presidente do Botafogo está falando, mandando bobagem, mas não fala a prova. Rouba, fez isso, fez aquilo, mas quer dizer, quem foi? Como é que fez? Não adianta você ficar falando só, que tem que mostrar. Como é que foi feito? Quem que fez? Não é? Tem que mostrar o que aconteceu. Mas a gente sabe que, às vezes, nos países menores, como hoje, o grande problema das bets, né? Mas ano passado teve muito que essa influência. Então, no campeonato do Acre, se isso acontece no futebol, no campeonato paulista, mineiro, carioca, é uma dimensão. Agora, se no campeonato do Potiguar, acreano, depois que estoura o negócio, né? Ricardo, você acha que em alguns momentos toda essa tecnologia, como você mencionou aí, a possibilidade de escolher os ângulos, ela acaba provocando mais dúvida e mais angústia na gente do que se a gente não tivesse nada disso? Mais dúvida, já não teve 10 minutos, 15 minutos em alguns campeonatos? 5 minutos por outro. Se você, olha que crime que acontece. Se com imagem você demora 5, 10 minutos para falar sim ou não, o ato está absolvido, cara. Se ele errou e se ele acertou. Claro, né, se for uma maldade, se for realmente, né, intencional, se ele tiver supostamente comprado, etc. Mas em condições normais, no momento que você demora 5 minutos, foi dentro, foi fora, aquele toque aqui, eu fiz a falta, não foi. Pô, é o que o árbitro marcar. Então é por isso que a regra é clara. Ela fala que é a observação do árbitro. E a gente está criando também no Brasil uma questão também que é outro debate, que os árbitros estão agora se escorando nisso. Ninguém faz mais nada, joga pro VAR. Vamos lá, tira o meu da reta. Joga pro VAR. O que acaba fazendo muitas vezes também que os próprios jogadores acabam perdendo a confiança no juiz. Exatamente. Então tudo é VAR, não. O juiz aquilo é na dúvida. Como é que funciona legal no vôlei? Você vai ver se a bola está dentro ou fora. Se tocou na rede, se não tocou na rede, se invadiu, se não invadiu, se fez ou se não fez. Não é? Você vê, você tem raríssimas polêmicas no vôlei. O cara pode até não concordar, mas a imagem era on-off, foi, não foi. Agora no futebol não, tudo. Aí o cara esbarrou lá, chama o VAR, vamos lá ver. Aí fica 5 falando lá. É menos interpretativo no vôlei, né? Então você tem que dar a condição. O árbitro, ele tem um poder discricionário.
é excepcional para o gol. Eu acho isso aí nunca foi dúvida, né? Como a bola com chip, as traves com feixes e tudo mais, que se você puder ter tecnologia, que é o que é o futebol? É o gol. Então, o mais importante, entrou ou não entrou, foi gol ou não foi gol. Até agora está para mudar a regra do impedimento. O que mais importante hoje é o impedimento e os lances de pênalti. E o bola na mão. Se tocou aqui ou tocou aqui. Bateu aqui ou bateu aqui. Estava com a asa aberta, não estava. Ocupou mais espaço. Foi deliberado ou não foi. O cara protegeu o rosto ou protegeu as partes íntimas, tomou a bolada e aí, isso é pênalti? Os lances de bola na mão, pra mim, continuam sendo os mais confusos. É o mais confuso. Um exemplo é o do Botafogo ontem, porque tem uma orientação que eles falam que se o braço estiver pra baixo, não é pra marcar pênalti. Ontem foi marcado pênalti e o VAR não chamou. Aí nós temos um tipo de arbitragem que eu, como a gente lida com a arbitragem, sou presidente da Liga de Futebol, tenho árbitros também, que é o problema da falta de uniformidade nas aplicações. É uma coisa, Campeonato Brasileiro, fica lá o Fernando Diniz, dando chilique na beirada do campo, o Filipão, o Abel, o outro lá, qualquer esbarrãozinho. Na Sul-Americana o cara passa por dentro do outro, né? O cara segue o jogo. Então você tem um tipo de arbitragem sul-americana, um tipo de arbitragem brasileira, um tipo de arbitragem europeia. Sim. Aí esses meninos vão jogar tudo lá na Europa, lá, aí começa todo mundo, é expulso toda hora, toma cartão. Porque os árbitros lá têm outros critérios, e não tem esse negócio, tudo que marca é bolinho. Tudo que marca é bolinho, junta 10, 15 em cima do cara. E a utilização do VAR lá é muito diferente de aqui também. Lá tem menos interferência. Menos interferência. O Brasil é onde mais tem interferência. É o poder, porque aí os caras aqui agora ficam, não, joga pra lá, joga o problema deles lá. O VAR falou que foi gol, o VAR falou que não foi. Então tirei o meu da reta. Mas aí você fica submisso também, que pode também ter uma interpretação equivocada. É aquilo que eu te falei. O cara na tela, ele vê. Você tem todo um contexto de ambiente, de local, de momento. Isso a televisão não te dá. Isso é verdade. Que é o calor humano do lance, isso aí não te dá. Às vezes você sente que o jogador deu para revidar. Exatamente. Você percebe, às vezes, né, na atitude, no olhar, um pouquinho antes. A TV não mostra a sensibilidade humana. A TV não mostra a intenção do cara. E você, próximo, você consegue detectar. Você estando no campo, às vezes você até escuta ele falando para o jogador, vou te pegar. Exatamente. Aí depois o cara diz, professor, só encostei, não foi nada. Aquelas histórias todas. Então, assim, é muito bacana, mas tem que ser utilizado de forma correta. Nós não temos como ficar fora disso, vai ser cada dia mais e mais, só que tem que encontrar os mecanismos de ajuste e, acima de tudo, de padronização. Não adianta o Brasil de um jeito, na Itália de outro, na Arábia de outro, aí vira uma bagunça. Na Copa do Mundo eu acho que é bem padronizado. Parece que os árbitros são bem orientados antes. É porque os árbitros, na Copa do Mundo, os árbitros eles fazem uma pré-temporada. Sim. 40 dias antes, eles vão para um local, fica fechado só eles, mal pode usar celular, nem nada. Então aquela lavagem cerebral, você fala, ó, se a xícara passar aqui, é assim. Se passar daqui, é assim. Então eles têm uma conduta, eles estão num grupo ali, recebendo aquelas informações. Então eles agem mais sintonizados. Agora, daqui ainda mais no Campeonato Brasileiro, porque às vezes você pega o árbitro de um local, os assistentes são de outro. Nem sempre estão bem acostumados a fazer esse tipo de trabalho alinhado. E daí tem aquelas pressões, aí cada vez o Corinthians, o Flamengo, como é que nós vamos fazer? Então, até lembrando que na Copa do Mundo, os árbitros brasileiros que são muito criticados aqui no Brasil costumam ir bem. O Klaus foi bem, o Wilton Pereira Sampaio foi bem. Eles foram até cotados para apitar a final. A própria Edna faz um grande trabalho, né? Porque eu também, Copa do Mundo Feminino, faz... E quantos jogos aí? E ainda há muita discriminação. Só porque a mulher, tudo que ela erra, os homens erram do mesmo jeito também. Ou pior. Você concorda, Ricardo, com a divulgação das imagens do estádio para a torcida? Complicado. A gente tem que levar em consideração no estádio, aí já é outra questão da violência. Porque hoje o ser humano, em especial o brasileiro, ele está extremista, radical, intolerante. Então esse é o perigo. O normal seria você mostrar, mas aí eu acho que você tem que colocar na balança esse ingrediente. A hora que você mostra, os caras vão invadir, eles vão derrubar, que bancar, vão invadir, vão matar o árbitro. Você joga o árbitro. Porque a gente tem visto algumas cenas, inclusive dos jogadores apontando pro telão, né? Olha lá! Então assim, tinha alguns locais com transmissão simultânea, só não tinha o replay. Isso aí já foi liberado há algum tempo atrás. A gente vê até jogos no Mineirão, Cruzeiro, Atlético, lá você está vendo, está filmando, só não mostrava o replay.
Agora você tem essa condição de mostrar o replay. Como também você tem a condição agora de você mostrar o áudio do VAR. O que eles estão conversando entre eles. Porque é um negócio muito perigoso, porque eu não gosto de condenar ninguém. Então, como a gente tem profissionais sérios em todos os lados, infelizmente, em toda a profissão, inclusive no jornalismo, né, em todo lugar, tem picareta, tem pilantra, tem gente mal intencionada. Então, você tem o grande problema é a indução. Aquela história que você fala assim, Vitor, olha como é que o Ricardo fez ali e atingiu o cara. Eu já te induzi a falar que ele atingiu o cara. Sim. Então você já vai olhar com preconceito que ele atingiu o cara. E para você o VAR tem feito isso? Em alguns momentos, sim. Tem alguns. Olha lá, ele deu a cotovelada. Sim. E às vezes foi na disputa de bola. Ninguém corre com o braço preso assim. Nós não somos robô. Quando o juiz vai no VAR, normalmente ele marca o que o VAR sugere. Muito raramente Eu ele acho que não você fala marca. assim, preste atenção na imagem. Observa o jogador tal. É uma coisa. O VAR tenta convencer. Agora a você fala assim, marcar o que o ele viu. Vitor fez isso. Olha lá. Aí você já vai que o Vitor fez isso. Sim, o VAR tenta Então, convencer. essa metodologia que é muito perigosa e que deve ser unificada. Você começando a vazar ou autorizar a divulgação dos áudios, o cara vai pensar duas vezes o que ele fala. Que quando chegar na segunda-feira, que a CBF divulgar os áudios durante a semana, o Ricardo falou com o Vitor lá que o gol do Ricardo tinha feito isso. Mas por que ele fala? Eu já te induzi. Agora você fala assim, presta atenção no lance, que a bola parece que tocou, parece que não tocou, que foi isso ou foi aquilo. É outra coisa. Pra mim divulgar os áudios é fundamental. E eu sou a favor também de mostrar a imagem no telão, sim. Porque quando você tá no estádio, eu acho que dá mais vida ali. Às vezes você fica esperando, aflito. E você vendo a imagem, eu gosto de ver. O grande problema agora é que você acabou com os narradores, né? Você tirou a emoção dos caras. Porque você narra o gol, aí tá lá, Isso é um problema. Aí matou. Daqui a pouco é gol. Mas pra você narrar de novo não é a mesma coisa, Não né? é. Que na sequência do lance não é a mesma. Essa era uma das perguntas que emoção. eu queria te fazer. Se o VAR tirou a emoção do gol. Tirou. Que agora a gente comemora. Tirou mas nesse caso. Quando é o lance normal, que após o gol o VAR vai verificar, você já narrou o gol. Então se confirmou, então tá lá o gol gravado para TV, para rádio, para internet, para o streaming, para onde for, tá tudo lá. Agora, se é aquele que você interrompe, a bola mal tá entrando, o cara já interrompe, e o ganha-porta ele é terrível. Ele acaba com o narrador. Mal o cara levantou, parou. Aí você já mata o narrador. Deixa o cara acabar de narrar, depois você o assistente levantou ali o bastão ali, mostrou ali que não vai ser. hoje em dia quando tem um gol, por exemplo, a gente comemora, mas já comemora esperando o replay pra ver se não tá impedido, se não a teve gente fica esperando se vai dar o tiro inicial ou não, né? Como é que é ou não. Até então, a torcida no estádio, quando bate o retorno ao jogo, o tiro inicial ali, a galera comemora. E tem um de detalhe novo. ainda muito curioso que você não sabe disso. Que hoje nós estamos com muitas transmissões por streaming. Sim. Vários canais de internet, Cazé TV, etc. e vários outros aí. E no streaming você tem um delay. Ainda tem um delay. Nós não estamos hoje com as transmissões de internet 100% em tempo real. Há alguns segundos, ainda mais dependendo da banda da sua internet. E o rádio tem a velocidade. Então, É insuperável, né, Ricardo? Então, quem tem essa condição de estar ouvindo, por exemplo, uma transmissão do Zé Carlos Araújo, o repórter vai falar, deu gol. Só daqui a alguns segundos que você vai ficar sabendo no stream que foi gol ou não. Você já fala, não foi gol. Deu o gol, confirmou o gol. Então, no rádio o gol sempre sai antes. Até mesmo se você estiver vendo pela TV, pela Globo naquelas mesmo. últimas Copas do Mundo, tinham 7 segundos de delay. Brasil campeão tinha 7 a 10 segundos de delay. Galera que tava com radinho nos bares já tava gritando. O cara tá vendo televisão, cadê gol? Esse cara é doido, daqui a pouco... A gente até costuma ver quando a galera tá vendo o jogo em telão, alguém com rádio já comemora antes. Aí dá uns 5 segundos que a galera começa a comemorar. A gente fazia isso no acesso do Tupi. Nós fizemos isso na Praça Antônio Carlos. Eu tava lá. Foi colocado um telão, foi até quem criou aquela, fui eu, né? Eu criei e fui Você embora, teve a né? ideia? Eu tive a ideia, aí chamei na época o Nelson Júnior do Bahamas, a prefeitura, né? E envolveu. Aquele dia foi muito bom. A gente conseguiu, como na época Sport Plus, liberar as imagens com o som da Rádio Globo, a minha transmissão do Ivan, que foi a única equipe de rádio que estava presente lá em Arapiraca, no acesso do Tupi. E o nosso som direto. Então, a TV ainda tinha um delayzinho para chegar. A galera já estava gritando gol do Tupi.
E na Praça Antônio Carlos, ela já tinha gente A olhando por lá. festa já estava estabelecida. Lotado. Não, aquele dia foi muito bom. Foi um dos Lotado. maiores dias da história do Tupi. Foi. A praça lotada, aquele Praça evento, lotada. porra, deu muito... Eu não sabia que tinha sido você que tinha criado. Foi a criação Mas nossa. foi um sucesso aquele evento, a gente comemorou muito lá. Eu e Ivan Costa que inventamos e fomos embora para Arapiraca. Aí montamos toda a estrutura e teve alguns parceiros importantes. Eu lembro né? que a gente aparecia ao vivo no Esporte Interativo, antes do jogo É, começar, Esporte eles olham como Interativo, tá a é, festa é. lá em Juiz de Fora. Foi um destaque na semana lá de como a praça ficou lotada, a festa Isso, da torcida. Em várias páginas ao redor do Brasil. Então, Ricardo, você já fez algumas críticas ao VAR e tudo, mas na sua opinião, a tecnologia trouxe mais justiça ao jogo? Trouxe, sem dúvida. Isso aí você consegue reparos importantes que você até então não via. O que é fundamental também é você ter igual para todos. Porque não adianta, às vezes tem igual, tem campeonato. A primeira fase inteira não tem. Aí chega na semifinal, tem. Isso eu acho errado Então também. você desequilibra o Era campeonato. melhor não ter nada Ou não tem tudo. nada, ou você faz em todos os jogos da competição, que aí você vai ter um equilíbrio. No Carioca é pior ainda, que no jogo dos times grandes tem, no É o jogo que o dos Vasco pequenos teve, não tem. o Vasco teve que pedir VAR, né? Teve, o Vasco Quem foi fez a bem solicitação prejudicado. foi o Vasco, de tão caro. E aí teve o VAR validar um gol bem polêmico do Nova Iguaçu ainda. Aí não teve jeito, porque ela virou contra a É. gente. Mas é importante, toda a tecnologia, como fala, essa da linha do gol é fundamental e outras virão também. O que a gente precisa E a dália agora do gol é inquestionável. é a da disciplina, tanto dos atletas, dos treinadores, dos torcedores. Os árbitros também. Que o futebol, mas o árbitro não bate em ninguém. É. A torcida, quer dizer, Brasil e Argentina, lá confusão, todo jogo mata um, morre outro. A gente viu essas questões lá do Fortaleza, a torcida do Sport Recife. Isso não é torcedor, isso é bandido. Foram até presos, eu vi agora na hora do almoço que prenderam... Torcida dois organizada é uma coisa, isso é bandido organizado. Que é bandido em todo clube tem. Flamengo, Vasco, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, Brasil inteiro. Tem bandido, pessoas que querem para roubar, para furtar, para usar droga, para comercializar arma, Tem uns que nem ligam pro tudo jogo. quanto é lugar, só quer baderna. O cara não está nem aí pro jogo, É, o nem cara liga quer pro brigar. time, nem liga pro Então time. você não pode ter o futebol nessa dimensão pelo que ele é. Se vocês já acompanharam os números da FIFA, o que é que o futebol engloba no mundo inteiro? O movimento financeiro é extraordinário. Eu lido com esporte amador aqui na cidade, eu fico impressionado. Impressionado porque a gente não tem a dimensão, às vezes, do que faz o lado social e econômico. Que a gente ajuda os árbitros, a gente ajuda as lavadeiras, que ainda tem muita gente que manda lavar os camisas de uniforme, os bares dos campos, os vendedores ambulantes de água mineral, de picolé, de amendoim, de laranja, o cara que leva de van ou de Kombi para o campo. Há um entorno grande, você movimenta os árbitros que recebem ali uma contribuição, é o que ele vai, às vezes sai do campo, vai comprar um frango assado, vai comprar um arroz, um feijão, vai pagar uma conta de água, de luz na segunda-feira, vai ajudar no sustento familiar, muitos desempregados desde a pandemia. Então a gente não tem noção. Aí você engloba, por exemplo, no nosso caso aqui, eu tenho 70 times praticamente participando da liga, categorias de base. Quantos profissionais de educação física estão envolvidos ali, quantos treinadores, quantos professores que fazem um treinamento no dia a dia, que tem auxiliar, e que tem massagista, e que tem mais um, e que tem mais outro. Então, você começa e vai na loja de material esportivo e compra chuteira, e quer a chuteira bonita do Neymar, e quer a chuteira do Vini, e quer a chuteira de não sei mais quem, não é? Então, você imagina, olha como é que isso em nível amador, agora você imagina isso em nível profissional, milhões, bilhões, TVs, placas de publicidade, todo o entorno de um jogo de futebol é uma coisa muito grande. É quadro móvel, é porteiro, é bilheteiro, é equipe de segurança, é orientador de público. É muita gente envolvida. Sim, é muita gente. Então, por isso que a responsabilidade é muito grande. E os equipamentos eletrônicos podem ajudar se forem usados seriamente e de forma padronizada. Tá, e ainda um pouco nesse assunto, eu gostaria que você relembrasse algum jogo que eu acho que com o VAR o resultado seria diferente, que teria tido mais justiça. Um que eu lembro aqui em Juiz de Fora é Tupi Fortaleza em 2017. Poderia, né? Mas poderia sim. Eu não sei, sabe porque eu gosto muito ainda, eu vejo pouco jogo. Eu ainda ouço muito jogo.
Então a bola tá rolando, mas eu tô ouvindo a Itatiaia, tô ouvindo lá o Mário Henrique, o Caixa, tô ouvindo o Piquitito no Cruzeiro, eu tô ouvindo a Bandeirantes, eu tô ouvindo a Jovem Pan, eu tô ouvindo a Gaúcha, lá com a turma boa da Gaúcha. Emocionante. Então assim, esse de ver mesmo, eu não vejo muito jogo, com imagem. Mas você vai ver lances depois, melhor momento, gols, alguma coisa. Não, ouvir no rádio é mais emocionante. Mas tem sim, com certeza. Se você for aplicar VAR em tudo, você pode caçar metade dos títulos do Flamengo, do Corinthians, né? Se for botar o VAR aí, vai ser uma festa aí. De norte a sul, de leste a oeste, o Tupi já seria campeão, Tupi Cruzeiro no Mineirão. Eu não estava nem no rádio ainda, mas eles comentam, né, que o Tupi foi altamente prejudicado num jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. O Tupi poderia ter chegado à final de campeonato, poderia ser campeão. Então, se colocasse VAR em campeonato mineiro uns 20, 30 anos atrás, mudava tudo. Você já comentou com a gente do porquê que você acha que tem tanta polêmica, mas eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso, porque mesmo com a implantação do VAR, continua tendo muito lance polêmico. Você acha que é um mau uso? Você acha que quem opera não está operando tão bem? Talvez precisa de um curso? Todo o contexto. O curso até eles têm. A própria CBF hoje tem intensificado muito essa questão dos cursos. Hoje a gente tem árbitros VAR, né? A VAR que a gente chama, né? O AVAR. Vocês já tiveram oportunidade aí, acho que eu vi o Álvaro, e a gente tem grandes personalidades. Nós estamos com o Marcelo Vangassi, que é daqui da cidade, é presidente até da associação o Zanovelli também, de arbitragem, o Zanovelli também. A gente tem visto que tudo é uma questão de qualificação, padronização. A gente tem tido, por exemplo, alguns problemas técnicos. Por exemplo, faltou internet do dia. Então, porque muitos campos ou estádios não têm a condição do VAR ser dentro do estádio. Que inclusive é até o requisito. Eu gosto de fazer um jogo, por exemplo, no estádio do Aimorés aqui em Ubá. Aimorés e Atlético. Ali. Você não tem espaço para poder fazer ali direito. Tem muitos campos no Brasil que não tem. Então, você faz remotamente. Então, agora a CBF criou a sala dela. E algumas federações fazem isso, ou com empresas terceirizadas. Então, você tem que ter o sinal do campo, da geração da imagem. Para esse estúdio remoto, tem que ser tempo real. Perdeu a conexão, aí os caras ficaram não voltavam a imagem do VAR. O árbitro está lá esperando. 5 minutos, demora 15 minutos. Vocês viram aí, acho que outro dia o Globo Esporte mostrou essa matéria. No Esporte Santa Cruz. Demorou demais. Então, é todo mundo se qualificar, é a transparência em tudo que a gente faz, que é o que está faltando hoje, no Brasil e no mundo. Tudo que for transparente vai gerar menos dúvida. Por mais que você fizer, nunca vai acabar, porque existe um ingrediente que chama-se paixão. E esse ingrediente, por mais que você mostrar que o VAR falou que não foi gol do Flamengo, o cara vai lá, foi gol do Flamengo. E não foi gol do Fluminense, o torcedor do Fluminense vai ficar, o do Botafogo, o do Cruzeiro. Então isso faz parte. Então essa paixão, nunca, por mais que você mostrar, é aquela história hoje dos extremistas que a gente está acompanhando no Brasil. Por mais que você mostrar alguma coisa que o Lula fez certo, o bolsonarista não vai gostar. Por mais que você mostrar que o bolsonarista fez certo, o cara nunca vai aceitar. O que o Hamas faz e o que Israel faz, o que a Ucrânia faz, o que a Rússia faz. Então, assim, quando o cara não quer aceitar, não tem jeito. Você vai mostrar, gente, olha, Jesus Cristo desceu, que você está vendo, olha ele aqui. O cara fala, não, é mentira, não é isso aqui. Então, é a mesma coisa do VAR. Então, por mais que você tentar fazer e mostrar o certo, alguém não vai concordar. Mas é importante que a equipe de arbitragem... E é um pouco da graça do futebol também. A equipe de arbitragem possa se eximir, ou seja, ela ser menos percebida, interferir o menos possível com os seus erros. Porque é natural o erro da arbitragem, como numa partida de futebol nos 90 minutos, os jogadores erram passes. Toda hora. Então você fala, não, estão tudo a perna de pau, não vale nada. Não, o jogo é de erros e acertos. Quem acerta menos? Quem erra menos? E quem acerta mais, com certeza vai ser. Quem for mais competente, tira 90 minutos de posse de bola. 98 minutos de posse de bola, 90% de posse de bola. Aí você pegou um lance, foi lá, fez o gol, quem ganhou o jogo? Quem fez o gol. Quem estava com 2% de posse de bola. Então não tem isso, né? É a competência que vai fazer. Mas a gente torce para poder dar certo. Talvez aí na próxima Copa do Mundo a gente vai ter muita evolução, já tem essa questão que vai ajudar, acho que muito. Na Copa do Mundo esse novo teste do impedimento, né? Agora de você ter o corpo totalmente
Acho que vai sair mais distante, gol com à isso. frente. Então, e vai ajudar muito, porque essa interpretação do... Pô, agora o cara tá com o nariz na frente, é o nariz, pô. Aí é sacanagem, né? Não, para traçar a linha acho que vai ficar mais fácil É, também. para poder traçar ali. Se o cara tem a barriguinha um pouquinho mais à frente, pô, foi a barriguinha do cara. Não dá, né? Não tem Esse que lance olhar. quando tá brigando pra não Aí cair é a desesperador. pontinha da unha não dá. Porque a pontinha da unha daqui não dá, mas a unha do pé dá. Porque com o pé você pode fazer gol, mas com a mão você não pode fazer gol. Então, se você esticou o braço, olha lá, a pontinha do dedo indica o dedo de mindinho, a unha do dedo mindinho apareceu na frente. Então, esse lance quando o nosso time tá brigando pra não cair e fica esse lance no VAR é desesperador. Aí sempre aquela história, né, Vitor? A favor do seu time, você sempre vai querer, É né? lógico. Pô, o árbitro foi muito Mesma rigoroso, linha, né? é. Agora muito pênalti, pouco pênalti. O É VAR tá pênalti. puxando a linha pra cá. Agora, e se for pro Vasco perdendo pro Flamengo, você vai querer? Não, tem que ser certo. É gol, não é gol, não é gol. É certo, é errado, é errado. Sim. Chegando agora nas redes sociais, já uma era mais recente, que as redes sociais ampliaram muito os canais de comunicação, tendo mais audiência até, também levaram o debate a outro nível. Hoje em dia todo mundo tem direito de comentar os lances, de comentar na internet depois do jogo, de comentar até o que o jornalista fala. Eu gostaria que você falasse se isso gera uma maior responsabilidade no jornalismo esportivo. Porque o que os jornalistas comentam, o público comenta não só o jogo, comenta os jornalistas também. Isso é um negócio gravíssimo. Primeiramente, porque essa internet hoje é terra de ninguém. Para tudo. Então, tá muito perigoso, porque hoje todo mundo fala de tudo, acusa tudo, faz de tudo. E nós que trabalhamos de maneira séria, também podemos errar, mas procuramos com muita cautela antes de dar uma notícia, de falar que mataram alguém, que alguém sumiu, que foi estuprado, que, né, acusando determinada pessoa que supostamente é o acusado. Os caras hoje chegam igual esses negócios de depressão aí. Os caras pegam, você colocando depois, não foi o Vitor. 2 milhões de pessoas já mandou, já tá lá na China, no Japão, em Marte, todo mundo já viu. E aí, como é que você vai falar com você? Até já matou o cara. E a nota já lincharam e tudo. Então, o perigo das redes sociais ainda está esse. E a acusação todo mundo vê, o pedido de desculpas. Ninguém vê. É aquela história que o pessoal sempre conta, né? Sobe lá no Morro do Cristo, pega um travesseiro de penas e faz isso aqui com ele, sacode ele. Depois você vai conseguir catar todas as penas? Sem chance. Ele não vai conseguir. É o direito de resposta, depois, né, a pessoa vai tentar explicar. Nem todo mundo que ouviu, não, para mim o Vitor já é o culpado. Ou já julgaram que a gente, né, já julgaram, já lincharam, já fizeram de tudo. Então, isso está muito perigoso. Os jornalistas estão sendo muito criticados nas redes sociais atualmente. Quanto a criticar, não há nenhum problema. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Igual eu sempre falei, ninguém é obrigado a concordar com o que a gente fala. Mas é obrigado a respeitar e a ponderar. Porque eu falo algo que isso aqui é filho disso e daquilo, xingar e aí misturar vida pessoal, vida sexual, tudo. Não tem nada a ver. Cara, eu não concordo com o seu comentário. Nós tínhamos um comentarista lá na rádio, que o Ricardo lembra, o Disseu Costa Ferreira. Sim. O professor Disseu estava comentando o jogo, um cara ligou para a rádio, mandou uma mensagem lá, falou, ou foi no estádio também, que eu sei isso, que eu sei aquilo, que eu sei aquilo, você fala, o cara falou assim, deixa eu te falar, meu amigo, o seu rádio tem botão? Então você aperta o botão do seu rádio, desliga, você não é obrigado a me ouvir. Grande lembrança de Né? Disseu Costa Mas Ferreira. então, assim, Eu aquela preciso história- puxar um bocadinho mais esse meio campo. Trocou 6 por meia dúzia aí, não sei o quê. Então, assim, a pessoa, eu sempre falo nos programas, a gente traz elementos porque a gente tem uma outra visão. Que o torcedor, o usuário da rede social não tem. O que dá na cabeça, ele vem embora. A gente tem um embasamento, a gente vai ter uma cautela para poder divulgar certas coisas. Né? A gente vai procurar apurar, vai procurar os dois lados para... O senhor Ricardo falou isso de você, o senhor Vitor falou isso de você, então vem cá, vamos lá. Eles põem lá e segue. E hoje, com muito ruim disso aí, o pode tudo, que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo campo, nós estamos perdendo espaço, porque a gente faz com cautela, dentro da lei, dentro das regras, dentro dos limites, dentro da qualidade. O outro faz de qualquer jeito e o povo está gostando de qualquer jeito. Sim, eles às vezes têm mais audiência. Os youtubers, por exemplo. Às vezes youtubers que nem é formado em jornalista tem credencial para ir em vários jogos, fazer isso vlog até, dentro não do falo nem campo. que formado, não formado, isso aí para mim não vai, é a qualidade, é a responsabilidade. E o que as pessoas estão fazendo hoje, então, os caras estão deixando de ouvir rádio,
de acompanhar a gente para acompanhar. Eu falo para pessoas, gente, eu vejo hoje jornalistas seguindo esses negócios de depressão, de não sei o quê. Cara, isso está tirando seu emprego. Você fica dando... Os caras fazem o que quer. Tem pessoas sérias, tem coisa bacana, tem coisa que é interessante, tem coisa que é irônica. Até, né, é uma coisa. Agora, tem certas notícias, tem certas informações, certas acusações. Acusa prefeito, acusa prefeita, acusa governador, acusou, publica documento. Então, aí eles estão fazendo a qualquer custo para ganhar like. Eu faço um trabalho não é para ganhar like. Eu faço um trabalho sério. Quem quiser acompanha, quem quiser acompanha. Então, esse é o perigo. Fundamental, você dá velocidade à informação, os clubes. Sim, muita velocidade. Os clubes de futebol, interatividade, divulgação. Mas hoje aí entra o outro lado, que aí os clubes também agora estão contra a imprensa. Agora eles boicotam a imprensa porque tem o canal da Tupi TV, da Flá TV, da Vaz TV, da segmentação. Botafogo. Aí eles só falam o que eles querem, é a visão dele. Mas ele fala pro torcedor dele, o torcedor dele gosta. Agora você fala, mas isso é incorreto. Eles estão escondendo. Aí o assessor de imprensa, na maioria das vezes, ele quer concorrer com o jornalista do veículo de comunicação. Chegou ao cúmulo. Eu vi assessor de imprensa publicando assim, em primeira mão. O assessor de imprensa, que é a fonte da informação, que ele está para fazer a ponte, a interlocução entre o veículo de comunicação, entre o repórter e o entrevistador, o cara quer fazer... Eu vou dar notícia em primeira mão. Claro, se você é assessor, se eu sou assessor do Ricardo, eu tenho que ter notícia, eu que vou divulgar a notícia do... Aí o assessor que faz isso, eles querem concorrer com veículos de comunicação, quando é o contrário, é para facilitar ou para instruir a pessoa que ele está assessorando. Senhor Ricardo, toma cuidado com isso, você fala dessa forma, fala assim, vai te, né? Que é o trabalho de um profissional da área. A postura é fundamental, a linguagem que você usa, o gestual, a roupa. Então, tudo você vai usar. Determinadas palavras que não são convenientes, determinadas palavras que são, determinado assunto você não precisa de ir a fundo. Você vai falar, né? Em outra oportunidade a gente vai destrinchar, vai falar só os caras hoje estão preocupados, mas é com isso, em ter like, em ter audiência, em divulgar notícias em primeira mão. Os canais dos clubes, com certeza. E tudo mais. Mas até tocando nesse assunto ainda das redes sociais, eu acho que as redes sociais fanatizaram mais o torcedor. Tanto que até agora na área das redes sociais os públicos têm aumentado, e eu vejo muita gente querendo postar lá que foi no jogo, que acompanha o time, que é torcedor fanático. E mais dos times grandes, né? Eu acho que para os times grandes as redes sociais... Para os times pequenos, por exemplo, os times de interior... uma coisa nefasta é a transmissão por TV aberta, ao vivo, no dia do jogo. Negócio de YouTube agora, canal do TV, o clube e tal. É interessante se ele ganha muito dinheiro com isso. Mas está tirando público, igual, por exemplo, Tupi. Tupi começou a transmitir jogo aí, YouTube, esse negócio de federação, aí Tupi agora tem 300 torcedores no estádio. Não vai ninguém. Então, para você fazer uma transmissão, você tem que ter um custo-benefício muito alto, que ajude, que você está afastando aquele torcedor também do estádio, que é fundamental o calor humano, o cara pagar o ingresso, você tem um custo alto operacional de uma partida de futebol. A paixão do torcedor, é o ambiente, estádio, que vai fazer que o pai leva o filho vê lá o time, pai, compra bem uma camisa lá do Tupi, compra uma camisa do time tal, compra uma camisa disso. É uma tradição, né? O pai leva Agora, você ficar só pela televisão, é bacana, é confortável, é seguro, o bandido não vai te atacar. Ninguém vai, né? Mas a emoção não tem sol quente, não tem arquibancada quente, não tem saquinho de xixi, não tem nada. Mas o bom é o estádio, que é o calor humano. O calor humano ele é insubstituível. Então a rede social, tudo é que a gente fala, aquela situação. Você pode usar para o bem e pode usar para o mal. Tem os excessos, mas tem também o lado positivo. Sim, você até comentou sobre isso, os jogos do Tupi estão dando prejuízo, inclusive. Muito prejuízo. Só para entrar em campo, o ano passado era 15 mil só de taxa de arbitragem. A maioria dos jogos do Campeonato Carioca deu prejuízo também, é bem caro. Agora, né, você teria que gostar. No brasileiro é diferente, você tem aí uma cota de televisão de milhões. Então, se não for ninguém no estádio, você já está com dinheiro no bolso. E do time grande é diferente, que é um time que tem milhões de torcedores. No Brasil todo. É claro que você vai ter sempre 30 mil, 20 mil, se o time está bem, você vai ter sempre 30 mil pessoas. O Flamengo bem vai ter sempre 50 mil no Maracanã, 60 mil no Maracanã, vai, né? Indiscutível. O Fluminense bem, o Grêmio bem, o Atlético bem, vai lotar. Agora o time mesmo ficar mal, o público cai. Com certeza. O Atlético perdeu sócio torcedor. Estava vendo essa semana, tinha cento e tantos mil, 128 mil, caiu já para 75 mil. O Galo na veia.
Considerável. Considerável. É uma queda de arrecadação imensa. A torcida do Atlético tem criticado bastante a nova arena deles também, não tem... Tá não ganhando o Cruzeiro. É. Agora, já levando aqui para o futebol de Juiz de Fora, você como presidente da Liga de Futebol de Juiz de Fora, já com uma longa trajetória nessa função, como você avalia a possibilidade e a necessidade de implantação dessas tecnologias no futebol amador? Gradativa. É aquela mesma história que eu comentei ontem. É um custo alto também. Exatamente. Você não tem como botar em todos. Ou você põe em todos ou não põe nenhum. Né? Podemos avançar. Tem algumas iniciativas, né? Que até alguns torneios amadores, o pessoal pega lá, mas põe em TV lá, filma, volta lá, dá até para fazer algum ensaiozinho. Mas tem que ser uma coisa confiável. Eu não gosto de gambiarra, sabe, de mais ou menos. Ou você faz direito ou não faz direito. Mas, sem dúvida, uma meta seria essa. Só que o problema maior do futebol amador é o financiamento, é o custo. Hoje, por exemplo, a entidade que é a Liga de Futebol tem 106 anos, a única entidade que nunca fechou as portas em Juiz de Fora. A Liga Futsal já foi, já voltou, já foi, já voltou, a de basquete acabou, a de vôlei acabou, a outra isso, a outra daquilo. A única que está em pé, nunca fechou as suas portas em 106 anos, é a Liga de Futebol de Juiz de Fora, que manteve o futebol profissional até 68. Só 3 ligas no Brasil mantiveram o profissionalismo após a lei que obrigou a passar para as capitais somente a condução do futebol amador pelas federações. Juiz de Fora, Santos e Campos, por causa do Eduardo Viana na época, o famoso caixa d'água. Então até a gente esticou o máximo, foram as que foram mais longevas com futebol profissional. E o que acontecia? A Liga foi a pioneira nos campeonatos regionais. Hoje todo mundo faz até umas competições por aí, mas a detentora é a Liga, que fazia toda a Zona da Mata, Vertente, Mantiqueira. E os jogadores das nossas competições iam para grandes clubes. O goleiro Danton do Olympique foi para o Corinthians, quantos jogadores da cidade aqui? Zé Carlos, do Sport. E se eu for contar aí, o Aloysio Tavares, do Tupi do Sport, foi para o Flamengo. Enfim, toda a Zona da Mata. Nós tivemos um caso, foi na época do Dirceu Costa Ferreira, e quem nos ajudou foi até o professor Márcio Guerra, colocar no livro dos recordes, no Guinness, um jogo entre o Social Olímpico Ferroviário de Santos Dumont e o Pombense. Esse jogo foi 17 ou 18-0 para o Social, em competições profissionais da Liga. E o Sica de Santos Dumont, se vocês entrarem na internet, ele fez 12 gols nessa partida. Então foi o jogador que até então, há uns 20 anos atrás, era um jogador que tinha feito mais gols em uma única partida de futebol profissional. Então estava no livro dos recordes, esse caso. E outros tantos casos. Então o futebol amador ainda carece disso. Ainda, porque 12 gols não mas hoje com esse negócio de bet, né, dá uns times aí que estão fazendo 500 gols aí por jogo, tá podendo tudo, né? A gente não tem apoio do governo federal, não tem verba do governo estadual, não tem verba do governo municipal, tem um apoio logístico, né? Às vezes você usa os campos do município, mas não tem. E para se manter, também hoje nós entramos num momento muito terrível, sabe, Ricardo e Vitor, que eu fico muito preocupado. É um momento de pode tudo, que todo mundo pode fazer tudo. Então falta hoje o respeito às entidades. Então hoje todo mundo se mete a fazer campeonato, não respeita mais a liga de futebol. Como em outras funções, todo mundo quebra o galho. Uma coisa você na sua casa lá, tem que botar uma azulejo ali. Não, eu tenho um amigo que quebra um galho e fala, o cara não mexe com isso. Desconsidera a existência profissional da área. Você tem o pintor, você tem o pedreiro. Não, tem um cara que quebra o galho. Todo mundo tem sempre alguém na família que quebra o galho. Então esse negócio de quebra-galho, de todo mundo faz... essa lei hoje ela tem que ter limite. Você não pode ter 2 câmaras municipais, você não pode ter 2 prefeituras no mesmo local, não é uma fala uma coisa, outra fala outra, não faz de um jeito. Então você tem que respeitar. Você pode não gostar e não concordar com os governantes atuais, pode não concordar e gostar do presidente da Liga de Futebol que está no momento, mas a instituição tem 106 anos. O município já caminha para quase 200 anos. A Câmara, né, fez 170 anos. Então você pode não gostar dos vereadores, mas a instituição Câmara você tem que respeitar. E hoje o nosso meio está assim. É no futebol, é em clube, é na imprensa. Então todo mundo hoje... todo mundo tem rádio, todo mundo tem isso, tem aquilo.
os veículos de comunicação ficaram aí. Então todo mundo pode tudo, pode mais do que a gente, porque às vezes se a gente que é o veículo organizado, que paga, que tem uma... faz isso aqui, fala uma coisinha, o cara mete da justiça, ou o TRE vai lá e dá uma lascada, ou a justiça comum. O outro que faz ludicamente lá, tem podcast, ele fala o que quer, não acontece nada, ele vai lá, o juiz lá, amortece lá, não dá em nada. Então, Ricardo, esse é um dos pontos altos, podemos dizer assim, da nossa pauta, de ter convidado você para participar desse episódio do FootBite, em parceria com o Gol de Tecnologia aqui com o Victor, porque a nossa intenção é debater a questão da tecnologia do futebol, como ela interfere, né, como a gente conversou aqui, mas também valorizar a nossa história e os profissionais que a constroem com credibilidade. E sem dúvida nenhuma que você é um importante profissional dessa caminhada, dessa memória. A gente está chegando aqui no final, né, Vitor? Que pena. A gente poderia ficar aqui horas conversando, e se tem uma palavra para terminar esse nosso papo aqui com você, é gratidão por tudo que você fez e continua fazendo pela imprensa esportiva, pelo rádio, pelos meios de comunicação, pelo futebol também como dirigente, à frente de uma instituição tão importante como a Liga de Futebol de Juiz de Fora, e continua no rádio, fazendo prestação de serviço e uma referência para nós, para os alunos que estão se formando agora em jornalismo, como um profissional de credibilidade, com um papel social fundamental, em meio a tudo isso que a gente falou, né? De como a gente está realmente hoje assim, vivendo um momento de muito embaralhamento das coisas, né? E as pessoas vivem o presente e não se lembram do passado, ou às vezes nem querem saber do passado, né? E das pessoas que vêm construindo essa história há muito tempo. Então a gente tem que valorizar esse trabalho, e te agradecer então, abrir o microfone, não é isso, Vitor? Para o nosso convidado aqui especial, fazer as suas considerações finais e te agradecer mais uma vez por tudo. Da mesma forma, eu que só tenho a agradecer, primeiramente pela iniciativa, pelo espaço. Sei que outros colegas e profissionais têm trazido também uma enorme contribuição. Muito sucesso ao Vitor, que está no caminho que o ingrediente número 1 chama-se paixão. E o profissional diferenciado é esse que tem a paixão. Escrever, todo mundo aprende a escrever, ler, todo mundo escreve, falar, todo mundo fala. Agora é saber utilizar a paixão, o equilíbrio, a responsabilidade, o conhecimento, para que você seja diferenciado no que você gosta, aprofunda, procura saber. Eu sou muito fanático também, né? Que na verdade a gente do rádio esportivo tem um detalhe muito interessante, que nós temos uma facilidade muito grande do improviso, do pensamento rápido, por causa do futebol, da transmissão. Então, a reportagem externa, os melhores repórteres de TV são os que passaram pelo rádio, que tem o improviso. Os apresentadores hoje que estão na televisão, a Ana Paula Araújo trabalhava aqui em Juiz de Fora com a gente, né? E tantos outros, pegar, né? Por exemplo, César Menezes, e de norte a sul nós temos vários que passaram aqui pela própria Universidade Federal e pelas outras faculdades de jornalismo, mas é diferenciado. Então, eu adoro também, além do esportivo, a gente passou a integrar outras coberturas eleitorais, políticas, da cidade, sociais, né? Chuva, jornalismo policial. Nós fazíamos as coberturas lá eu que cheguei a fazer cobertura na sucursal do Inferno, que era do lado do Campo do Tupi, o presídio de Santa Terezinha, que hoje é escola. Depois nas penitenciárias, Ceresp, bomba de gás saindo aqui, bomba de efeito moral, e tudo. Então, sequestro, cobriu o sequestro, 12 dias, sequestro na Rua das Margaridas, por essa condição do esporte. E aí, por que eu falei, mas não tem nada a ver? Não tem, porque tudo isso a gente acopla a informática, os bytes, os equipamentos. Olha como é que a gente fazia isso antigamente, e olha hoje a facilidade. Eu estou com o telefone aqui. Se acontecer agora um fato ali, eu transmito ao vivo, né?
Tem aqui, eu já ando no meu carro com microfone, com a base, então de qualquer lugar que tiver tendo um sinal de celular, hoje a gente transmite. Antes a gente ia era telefone, tinha campo que não tinha linha, você tinha que ir no telefone público para poder avisar quanto é que foi o jogo. Aí quando você chegava lá, você voltava, tinha saído do gol, você voltava correndo para cá, tinha que pedir vizinho. Quantas vezes eu tinha que bater, ia para um determinado local em Minas, aí não tinha, você pedia, aqui, dona, agora, será que eu posso usar o telefone aqui? Vou ligar, cobrar para a rádio, era caro antigamente, negócio de telefone, né? Eu posso ligar, cobrar para a rádio lá para falar, aí ficava igual doido gritando na casa dos outros. Deixa registrado aí, Ricardo, qual a sintonia hoje que a gente pode te ouvir? Hoje eu estou no canal, né? Nós estamos ainda no momento de transmissão lá na Rádio Play Hits, aguardando os parceiros para a temporada do Campeonato Mineiro, né? Agora a partir de maio. Estou no canal Super Repórter, que é Ricardo Wagner JF, também no Facebook, YouTube, e também a partir desses próximos dias nós vamos fazer as transmissões também no Instagram. Tudo Ricardo Wagner JF, ao lado do Chico Cícero, que é o outro guerreiro, do Alain Rabelo, que é da nova geração também, de profissionais aqui da cidade. E a gente vai. Aí, ó, nos programas do Super Bate-Bola, uma homenagem ao nosso programa da Rádio Solar, né, que eu tenho lá, como eu ganhei esse apelido, a gente acaba utilizando, né? Então, é o Super Repórter, então tem o Super Papo. Muito carinho. Eu faço com o Dr. Mário Novaes, que é o médico pediatra, desde a pandemia, então ele tem orientações. Vão começar agora as questões políticas, né? Assim que agora fechou a janela eleitoral, o quadro começa a ficar mais definido. Vamos fazer muito jornalismo, apresentei muitos debates eleitorais, praticamente todos os debates eleitorais na cidade, pela Solar, pela Rádio Globo. A primeira transmissão, como a gente está falando de tecnologia, só vou ganhar mais um minuto aqui, foi pelo acessa.com. Ainda não tinha essa facilidade toda de YouTube, de coisa, não tinha nada disso. Era uma das primeiras transmissões pela internet. Nós fizemos um debate lá na parceria da Rádio Globo com a TVE e com a acessa.com, gente do Japão acompanhou. Candidatos era Margarida, acho que o Bruno Custódio, o Omar Pérez, mas fizemos esse foi o primeiro transmitido. Não tinha ainda essa facilidade toda. Então você vê como é que os equipamentos vão trazendo essa facilitação, a qualidade. E outra, é vocês, novos, aprenderem a conviver com os equipamentos, a utilizar. Sim. Não adianta você ter o melhor equipamento, você não saber mexer, ou você não saber tirar o máximo daquele equipamento. Então, saiba também utilizar os equipamentos. E nós estamos à disposição para todos os colegas, para todos os estudantes, os acadêmicos que queiram aprimorar, conhecer um pouco mais da história do jornalismo esportivo, policial, comunitário, das coberturas em bairro, de sujar o pé de lama, que hoje ninguém quer sair, né? Hoje já chega tudo aqui. A famosa bota 7 léguas. Bota capa de chuva, toma choque, toma chuva, cair no meio do barro. Tá. Tudo isso aí. Hoje o pessoal fica tudo no estúdio só recebendo foto pelo celular, né? Recebe foto, aí só publica foto e vídeo, só põe ali no GCzinho e mais nada. Faz tanta diferença, Ricardo. Muito bem. Ó, 3 horas e 10 minutos, Vitor. Então também deixar aberto para você fazer suas considerações finais e despedir aí do nosso convidado. Muito obrigado primeiramente a você, Ricardo, que me passou o contato do Ricardo Wagner, que tem me orientado tão bem nesse projeto que a gente está construindo junto. E agradecer também ao Ricardo Wagner, que eu sempre ouvi no rádio desde criança. Isso que acaba com a gente. Sempre acompanho os jogos do Tupi no rádio, então para mim é uma honra estar te entrevistando aqui também. Então agradecer a sua presença e agradecer o Ricardo por ter proporcionado esse encontro para a gente. E muito em breve teremos aqui também, já tivemos o Ivan Elias, e teremos outros, vamos trazer o Vander Luiz, Ricardo. Opa, foi o nosso plantão esportivo, também de muitos anos, na equipe dos campeões da bola, e vamos continuar então debatendo essas questões e revitalizando essa memória e preservando essa história tão importante da nossa imprensa esportiva, do nosso futebol e de toda essa tecnologia que está por aí e que a gente vai aprender a conviver cada vez mais. Um abraço a todos e até o próximo episódio.